Existe a expectativa do chanceler Mauro Vieira, a gente falou sobre isso agora há pouco, participar de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado. O objetivo é discutir o conflito entre Israel e Hamas e o papel do Brasil e da diplomacia brasileira. E para falar mais sobre isso, a gente recebe agora o senador do Podemos de Minas Gerais, Carlos Viana. Senador, bom dia para o senhor, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia, Lívia, bom dia, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. A gente tem acompanhado nos últimos dias que até moções de repúdio chegaram a ser aprovadas pelo Congresso Nacional, com duras críticas ao posicionamento do governo brasileiro em relação a esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Quais são os questionamentos mais importantes a serem feitos ao ministro, se ele participar hoje efetivamente? Está confirmado, às 13 horas nós teremos uma audiência extra, né? As audiências normalmente são nas quintas-feiras. O presidente da comissão entendeu a urgência do assunto. Semana passada, por conta do feriado, não foi possível nós realizarmos, mas hoje, às 13 horas, nós esperamos ouvir o ministro Mauro Vieira, que está convidado num primeiro momento. Se não comparecer, naturalmente, eu vou entrar com um outro ofício, dessa vez convocando o ministro. Mas acredito que ele comparecerá e nós podemos ter uma conversa muito importante, esclarecedora, sobre o papel do Brasil em toda essa questão do conflito e, a meu ver, o erro que o Brasil cometeu nesse primeiro ano agora de governo do PT em se aproximar muito do Irã. Por que eu digo isso? E acredito que as pessoas precisam saber em casa o que está acontecendo. O Irã, ele foi agora aceito no BRICS, que é o banco em que o Brasil é parte e é voto. Houve um incentivo por parte do embaixador Celso Amorim, que é o chanceler que dita toda a diplomacia brasileira, para que o Irã pudesse ser aceito junto com outros países. E o Irã é o grande financiador desses grupos terroristas, do Hezbollah e do Hamas. Então, quando o Brasil, na política externa, um país pacífico como o nosso, um país que tem uma tradição de respeito com o povo palestino, com Israel, aceita o Irã no BRICS, Lívia e Colombo, nós estamos dando financiamento a uma ditadura religiosa que condena homossexuais à morte, que condena mulheres porque não usam o lenço. Quer dizer, nós nos alinhamos a um país que precisa dar mostras claras de respeito aos próprios direitos humanos, que no Brasil é um assunto que sempre ganhou muita repercussão. Então, hoje, a política externa brasileira, ao se alinhar muito próximo da China, que é um bom parceiro, mas não pode ser o único, ao trazer o Irã para o convívio de nações pacíficas, o Brasil, a meu ver, deu um passo errado. E nós precisamos, é o papel do Senado, ouvir do ministro diante do que está acontecendo lá em Gaza, agora com o Hamas mostrando claramente o que é um grupo terrorista. Por que o Brasil não condenou o Hamas? Por que o Brasil oficialmente não se posiciona contra o que está acontecendo? O discurso está muito raso. Nós somos contra as mortes, todos. Nós somos contra a violência, todos. Mas nós precisamos dizer quem está causando as mortes e quem causou toda essa violência. Mas, senador, o presidente, em diversas mensagens, se referiu aos crimes cometidos em Israel como um atentado terrorista, né? O que mais o Brasil poderia fazer, além de tentar na ONU, como presidente do Conselho de Segurança, abrir corredor humanitário, se referir ao atentado como um atentado terrorista? O Hamas não é tido como uma organização terrorista pela ONU, não é? Essa é a justificativa apresentada pela diplomacia brasileira para não qualificar o Hamas como uma organização terrorista, mas o atentado foi terrorista. Isso está escrito nas redes sociais do presidente da República, por exemplo, né? Os brasileiros estão sendo retirados de lá com relativa rapidez. Então, a Arábia Saudita, por exemplo, também está convidada para entrar nos BRICS. O senhor é contra também? É uma ditadura, né? Olha, nessa questão, a Arábia Saudita é um reino, né? É muito diferente de um governo teocrático como é o do Irã. E vamos começar no raciocínio, que esse assunto da Terra Santa, lá de Israel, de Palestina, ele envolve uma série de situações. Primeiro, o seguinte: o mundo muçulmano é dividido em duas linhas principais. Os sunitas, que são ligados à Arábia Saudita e à Meca, e os xiitas, que são ligados ao Irã. Os países muçulmanos xiitas
tem um grupo muito separado e que não é aceito pelos próprios sunitas. Veja o Iraque, por exemplo, a guerra que nós tivemos interna entre eles. Veja o Egito. Por que o Egito não abriu a fronteira para o Hamas, que é suportado, apoiado pelo Irã? Porque o Hamas já teve liberdade em agir no Egito e cometeu uma série de atentados no deserto contra turistas, um atentado absurdo em Sharm el-Sheikh, que é um balneário internacional, matou uma série de pessoas. O Egito que fez? Expulsou o Hamas para a faixa de Gaza e fechou praticamente a faixa de Gaza, permitindo passagem apenas quase que humanitária e em alguns casos. Então, o Hamas está isolado numa faixa como está ali. O mundo xiita não é aceito nem mesmo pelo mundo sunita. Os muçulmanos não querem. Por que o reino da Jordânia, que também tem lá com a Cisjordânia uma boa fronteira, não entrou nessa história e não quer aceitar os refugiados? Porque eles não querem o Hamas, eles não querem os xiitas no território deles. E o Brasil, ao se alinhar com a ONU, e eu digo aqui que a ONU tem boa parte em responsabilidade do que está acontecendo, ao não se posicionar com firmeza por um acordo, condenando os ataques a Israel com foguetes, condenando o Hamas, que age internacionalmente com fundos, inclusive, da Europa, e usando esse dinheiro para fazer no subterrâneo de Gaza toda uma série de quartéis para defesa dos interesses deles, não do povo palestino. Então, o Brasil precisa se posicionar com firmeza. O presidente Lula já deu um passo importante, a meu ver, ao colocar na rede social dele que o Hamas é um grupo terrorista. Agora, o PT, que é o partido do presidente, já deu 2 notas dizendo que apoia o Hamas. Então, como fica o governo brasileiro nessa história? A nossa opinião é a seguinte: o Brasil tem que ter uma declaração oficial por parte do Itamaraty, que é o nosso órgão representativo, de que o Brasil condena o Hamas. Se o Brasil se posicionar, nós, como nação, nós não aceitamos o Hamas e o que eles fizeram, porque eles não representam o povo palestino. Vamos dar uma declaração oficial e vamos levar essa declaração oficial para a ONU. A meu ver, esse é o passo principal. Porque Colombo e Líbia, eu conheço bem a região, eu já estive 6 vezes lá, conheço de Gaza ao sul do Líbano. E eu posso dizer para vocês com clareza, o povo palestino não concorda com o Hamas em absolutamente nada. Você vai na Cisjordânia, onde você tem Belém, onde você tem Ramala, onde você tem Jericó. As pessoas saem da Cisjordânia, vão a Israel, trabalham, são 100 mil vistos de trabalho diariamente, vão e voltam todos os dias a Israel. Há pequenos conflitos, mas nada como o que aconteceu em Gaza. Então, o Brasil precisa, pela liderança que tem, que sempre teve, se posicionar oficialmente. E o Brasil se posicionando oficialmente contra o Hamas, eu tenho certeza que isso terá um peso muito grande para uma mudança nas Nações Unidas de posicionamento. Pois bem, a gente acabou de conversar com o senador do Podemos de Minas Gerais, Carlos Viana, trazendo essa expectativa de participação do ministro de Relações Exteriores, a comissão especial que trata sobre esses assuntos internacionais, essas relações internacionais no Senado Federal, o ministro Mauro Vieira. Te agradeço a entrevista, senador. Bem-vindo sempre ao Jornal da Manhã.